Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar de derivadas parciais de funções de duas variáveis. Essa aula, o intuito dela é dizer que, operacionalmente falando, calcular derivadas parciais é idêntico a calcular a derivada de uma variável para funções de cálculo 1, de uma variável só. Mais especificamente, derivadas parciais vamos ter que calcular duas derivadas, mas operacionalmente é idêntico. Já é praticamente uma revisão em grande parte pelo menos dessa videoaula. Quem souber, é claro, derivadas. Então vamos lá. Seja f uma função de R2 por reais, na verdade, U dentro de R2 por reais, em que U é um conjunto aberto, a gente pede que o U seja aberto, essencialmente para ter uma bolinha e poder ficar mexendo. Derivadas é um conceito local, então é interessante que a gente tenha esse deslocamento dentro do domínio. E as derivadas parciais em x, y pertencentes a U são, ou se preferir, as derivadas parciais de f em x, y são, primeiro, del f del x, del f del y. É esse limite aqui, que a gente daqui a pouco vai voltar a ele, mas é o limite quando h tende a zero, de f de x h, y, menos f de x, y sobre h, e a mesma coisa de del f del y. A gente vai voltar isso aqui lá no final da aula. Vamos fazer só algumas contas para a gente ver o que está acontecendo. Então, vamos lá. Os primeiros exemplos. Vamos trabalhar com f de xy igual a x ao quadrado mais y ao cubo. Então, a gente quer derivar em relação a x, derivar em relação a y, e depois eu vou escrever a derivada parcial em alguns pontos. Então, quanto é del f del x no ponto xy? Del f del x no ponto xy, você deriva x ao quadrado, 2x, e a derivada de x em relação a y é zero. Eu encaro y como constante quando a gente quer derivar em relação a x. E a derivada de constante é zero. Del f del y, a gente agora faz outro procedimento. Encara x como constante e y como minha função que a gente quer trabalhar para derivar. Então, a derivada de x ao quadrado em relação a y é zero, e a derivada de y ao cubo em relação a y 3y ao quadrado. Caso a gente deseje calcular quanto é del f del y em algum determinado ponto, vamos colocar 1, 2. Então, del f del y em 1, 2 substitui o x por 1 e o y por 2. Então, vai dar 3 vezes 2 ao quadrado, que é igual a 12. Então, essencialmente, del f del x, del f del y são duas funções, as funções derivadas parciais. Bem, mais algum exemplo. X ao quadrado, y ao cubo. Agora estamos com o produto. Quando a gente quer derivar em relação a x, encara y ao cubo como constante e derivamos tudo em relação a x. Então, como que a gente faz? 2x, que é a derivada de x ao quadrado, e o y ao cubo é constante. Propriedade de derivada. A mesma situação de del f del y. Del f del y, eu encaro agora x como constante e y a função que eu vou derivar. K vezes a derivada é igual a K, propriedade da derivada quando a gente multiplica por uma constante. Então, mantenho x ao quadrado e agora deriva em relação a isso aqui em relação a y, 3y ao quadrado. Então, só para a gente ajeitar, deixa eu botar o 3 aqui, colocamos o 3 aqui. Novamente, se a gente quiser calcular del f, del y no ponto 1, 2, substitui o x por 1, o y por 2. 3 vezes 1 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado e, por acaso, deu 12 de novo. Bom, mais um exemplo agora envolvendo um pouco a regra da cadeia. Tá? Pode ter regra do produto, pode ter todas as regras, mas como que a gente deriva? Bem, del f del x, a gente deriva a função seno, regra da cadeia, cosseno de x vezes y, e agora a gente deriva aqui dentro. Quando a gente fala deriva aqui dentro, novamente, y constante e x é o que a gente quer derivar. Qual é a derivada de x? 1. X vezes y, então tem que ser a derivada de x, 1 vezes y, y. Pode colocar o y aqui, mas a gente ajeita aqui. E por mesmo argumento, cosseno de x vezes y, só que agora vezes x. A derivada disso em relação a y é igual a x. Então, basicamente é isso de procedimento. Vamos agora voltar à definição formal de derivadas. Então, vamos supor que a gente queira calcular na definição del f del x no ponto xy
em que f de xy é igual a x vezes y. Ou seja, o que eu quero falar nessa definição é convencê-los porque operacionalmente é aquelas contas todas. Ou seja, cara y como constante e x como a variável que a gente quer calcular. Então a gente só vai fazer do del f del x dessa função aqui, só para ver o que está acontecendo. Então vamos lá. Limite quando h tende a zero, del f del x, por definição, limite quando h tende a zero de f de x mais h, y, f de xy sobre h. Como que a gente faz agora? Substitui tudo. Ó. O x a gente substitui por x mais h, e o y a gente substitui por y. Então esse aqui é o f de x mais hy. Quem é o f de xy? Bom, f de xy já temos a expressão aqui bonitinha. E isso aqui tudo dividido por h. Então agora a gente vai ter que fazer a conta. Ó. Xy mais hy menos xy. Então isso aqui é igual ao limite quando h tende a zero. Então eu vou cortar exatamente o xy com esse xy, sobrando só o hy. h vezes y dividido por h, e essa conta aqui toda dá y. Então, repara, na fórmula, na definição formal de derivadas parciais, quando a gente quer fazer del f del x, o y não mexe. Eu trabalho com y igual a constante. Então, essencialmente, ó, é como se isso aqui fosse um número. Não faz diferença. Então, é por isso que aquele procedimento todo está, vamos dizer, correto e preciso. E as contas são essas aqui. Então, del f del x no ponto xy é igual a y. E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.